Queridos, vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis, capítulo de número 27. E nós vamos ler apenas do 1 até o 13. Nós estaremos pregando hoje à noite, tema da nossa mensagem, resolvendo os altos e baixos da vida. Resolvendo os altos e baixos da vida. Diz assim: tendo Isaque envelhecido, seus olhos ficaram tão fracos que ele já não podia enxergar. Certo dia chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho. E ele respondeu: estou aqui. Disse-lhe Isaque: já estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora as suas armas, o arco e a aljava, e vá ao campo caçar alguma coisa para mim. Prepare-me aquela comida saborosa que tanto aprecio e traga-me, para que eu a coma e o abençoe antes de morrer. Ora, Rebeca estava ouvindo o que Isaque dizia a seu filho Esaú. Quando Esaú saiu ao campo para caçar, Rebeca disse ao seu filho Jacó: ouvi seu pai dizer a seu irmão Esaú: traga-me alguma caça e prepare-me aquela comida saborosa, para que eu a coma e o abençoe na presença do Senhor antes de morrer. Agora, meu filho, ouça bem e faça o que lhe ordeno. Vá ao rebanho e traga-me 2 cabritos escolhidos, para que eu prepare uma comida saborosa para seu pai, como ele aprecia. Leve-a então a seu pai, para que ele a coma e o abençoe antes de morrer. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: mas o meu irmão Esaú é homem peludo, e eu tenho uma pele lisa. E se o meu pai me apalpar, vai parecer que eu estou tentando enganá-lo. Fazendo de tolo em vez de bênção, trarei sobre mim maldição. Disse-lhe sua mãe: caia sobre mim a maldição, meu filho. Faça apenas o que eu digo, vá e traga-os para mim. Pai bendito, a tua palavra foi lida nessa noite. Verdade que está tudo aqui em cima dessa... tudo que eu preparei para falar hoje à noite. Já falei no primeiro culto, Senhor. Mas eu quero te pedir em nome de Jesus, que tu possas, através do teu Espírito Santo, ministrar, Senhor. Falar as nossas vidas, que não seja só mais um discurso bonito, mais uma pregação bem feita, mas que seja o teu poder nessa noite aqui, Senhor. Que seja a tua graça nessa noite. Que seja a intervenção do teu Espírito operando nesse lugar. Que essa palavra, apesar de ser tão geral como ela é, o Senhor possa comunicar de uma forma muito ímpar, muito dirigida, muito especial, muito específica para as vidas e para os corações que estão nessa noite aqui, porque é em nome de Jesus que eu te oro. Amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Queridos, eu já cheguei definitivamente na meia idade. Eu já tenho 47 anos de idade e eu já sou um homem, faz tempo que eu sou um homem de meia idade. E chegando à meia idade, eu, na verdade, aprendi uma dura lição vivendo essa vida, jogando o jogo da vida. Eu aprendi que, na verdade, nós somos os nossos maiores inimigos. Nós somos os nossos maiores inimigos. Eu tenho aprendido, irmãos, que mais difícil do que lidar com as pessoas é lidar comigo mesmo. Eu tenho aprendido que mais difícil de lidar com os outros é lidar comigo mesmo. Porque, na verdade, como eu já disse, nós somos os nossos maiores inimigos. E eu quero dizer hoje, em nome de Jesus, que é mais difícil lidar com a gente do que lidar com o diabo. É mais difícil lidar com o ser humano, lidar conosco mesmo, do que lidar com o demônio. E muitos de nós somos perigosíssimos para nós mesmos. E sabe por quê, irmãos, nós somos tão perigosos para a gente mesmo? Sabe por quê o homem natural, mais ainda, é perigoso para ele mesmo? Sabe por quê?
Porque seres humanos, nós, raça humana, gente, nós somos muito articulados. Nós temos a tendência de manipular as pessoas, as situações. Nós temos essa tendência maligna de trabalharmos com as nossas conveniências. Normalmente nós trabalhamos de acordo com aquilo que é conveniente para a gente. Quando nos convém, a gente é inocente. Bem inocentezinho, irmã Lourdes. Quando convém, o cara é um inocente. Porque convém para ele naquele instante ser assim. Quando convém, a gente se comporta como sagaz. Quando nos convém, nós somos calados. Quando nos convém, nós somos falantes. Quando nos convém, muitas vezes nós somos os mais justos dos justos. Mas quando nos convém, na verdade, nós somos muito elásticos naquilo que nós chamamos de ética, de verdade, de justiça. Porque certamente nós somos os nossos maiores inimigos. E muitas vezes nós somos um perigo para nós mesmos. Quando nós somos confrontados, queridos, nós aprendemos a jogar. Quando alguém nos confronta, a gente sabe já como se safar, como driblar, como ludibriar, como muitas vezes enrolar. Nós vamos arranjando álibis e desculpas e meias verdades e mentiras. A gente até sabe ser ignorante, muitas vezes. Não no sentido de ser bruto, mas no sentido de desconhecer. Inclusive, muitos de nós têm pontos cegos na vida. Que é um ponto cego, pastor? É quando a gente olha para o retrovisor do lado direito, a gente não vê o carro que está do nosso lado. E até a gente faz questão de ter. E quando alguém vai lá e põe luz sobre esses pontos cegos, a gente se revolta. Não, aqui não. Eu não quero iluminação. Eu não quero, muitas vezes no discipulado isso acontece. Eu não quero essa área aqui, eu não quero que toque nela não. Eu não quero tocar nesse assunto aqui não. Eu não quero de jeito nenhum, deixa como está. E a gente vai levando a vida assim. Inclusive um dos jogos prediletos que a gente tem na infância é o jogo de esconde-esconde. E muitos de nós, a gente vai ficando velho, e a gente continua nesse jogo de esconde-esconde. A gente se escondendo, fazendo a mesma coisa que Adão e Eva fizeram quando Deus apareceu lá no jardim. A primeira coisa que eles fizeram foi se esconder. Diga ao seu vizinho, é mais fácil se esconder do que enfrentar a realidade do caráter deformado, querido, que precisa ser tratado, que precisa ser curado, que precisa ser confrontado. Sabe por que Jesus te chamou para congregar aqui, para ser dele? Para que você está aqui, querido, hoje à noite? Por que você está congregando uma célula, se submetendo ao discipulado? Qual é a razão do Evangelho? A razão do Evangelho é que Cristo seja formado em mim e em você. E todo homem que nasce nessa terra, nasce com caráter deformado, nasce com caráter precisando ser curado, mudado, tratado, para que seja, um dia, esteja à altura do varão perfeito que é Jesus. Irmão, sabe por que eu estou aqui? Eu quero parecer com Jesus. Você diz, pastor, é muita presunção? É não. Foi por isso que ele morreu na cruz. Jesus morreu na cruz para comprar de toda língua, povo, raça e nação, homens e mulheres, para se tornarem parecidos com ele, para terem o mesmo DNA dele, para andar como ele anda, falar como ele anda, para sentir o que ele sente, para viver o que ele vive, para falar como ele fala. E eu quero dar um testemunho aqui, toda glória e toda honra seja dada a Jesus. Eu não estou aqui para dizer que sou melhor do que ninguém, pelo contrário. Tem muitas áreas na minha vida que precisam melhorar e eu tenho consciência disso. Por isso é que eu me submeto ao discipulado como pastor. Por isso é que eu me submeto a qualquer um confrontar qualquer má atitude minha, porque eu quero crescer, eu quero mudar, eu quero ficar parecido com Jesus. Mas anteontem eu vi uma criança nascer, Daniel, lá no hospital da Unimed. O pai estava na sala. E aí ele já tinha ouvido falar de mim, graças a Deus, bem.
como médico, né? Aí ele estava lá, aí ontem eu fui à noitinha, mais ou menos na hora dessa da alta do bebê. Aí eu cheguei lá, dei alta do bebê, aí eu pedi para orar, para consagrar a criança, que a gente consagra as crianças quando nasce. E aí depois que eu orei, ele disse, olha, eu sou um crente desviado, eu já tive um tempo na igreja. Gente, coisa fácil encontrar crente desviado, vocês sabiam? Porque para cada um que está dentro da igreja tem um fora. E todo crente você encontra crente desviado. E eu digo, meu filho, pois volte correndo. E ele disse, olha, ontem o senhor estava ali no parto e eu vi alguma coisa diferente do senhor. Eu sabia que tinha alguma coisa diferente na vida do senhor. Eu já tinha ouvido falar do senhor, que o senhor tem uma clínica, que é um médico bem sucedido, que é um bom profissional. E eu vou dizer isso aqui, irmãos, entendam, toda glória e toda honra seja dada a Jesus. Eu não estou aqui querendo, não, só estou dando um exemplo. E ele disse assim, puxa vida, como o senhor é humilde, como o senhor é humilde. Eu digo, meu Deus, eu sou ainda tão orgulhoso, tem tanta ponta de orgulho, tanta coisa dentro de mim de orgulho. Mas, irmãos, ele conseguiu ver alguma marca daquilo que Jesus está formando em mim. Toda glória e toda honra seja dada a Jesus. Aleluia! Mas tem gente que fica se escondendo. Diga para o seu vizinho, meu irmão, não se esconda. Quem se esconda nunca vai ser curado. Defeito tem que ser colocado à tona. Erro, falha no caráter. Davi diz, enquanto eu me calei, o meu pecado me consumiu. Mas na hora que eu abri a boca, confessei. Davi, perdão, eu disse Paulo, foi? Mas é Davi, disse Davi, né? Davi encontrou o perdão, a restauração de Deus. Aleluia. Porque tem sempre jeito. Para pau torto, sempre tem jeito. Carpinteiro, Jesus dá jeito. Aleluia. Mas, queridos, essa é a tônica da nossa vida, né? Muitos de nós temos esse problema, que a gente está se aperfeiçoando na arte do esconde-esconde, na arte de driblar, na arte de enrolar, né? E aí começa lá na época que é estudante. Tem estudante que não estuda nada, passa de ano, quer dar um jeito. Ele pesca na prova, ele é 7-1. Normalmente, esse pessoal é muito inteligente, Thiago. Por quê? Porque para ludibriar tem que ser mais inteligente do que para estudar. Vocês sabiam que para fazer a coisa errada, tem que ter mais inteligência para fazer o erro? Eu, por exemplo, não sei roubar. Rapaz, eu tenho certeza que no dia que eu roubar, eu sou preso, não sei roubar. Adulterar, tenho certeza, Deus me livre. Não vou nem dizer besteira aqui, não, nunca vou roubar, não adulterar, nada disso. Mas, olha, tenho certeza que vão me pegar. Eu acho que chegar em casa está escrito aqui, adúltero. Sabe por quê, irmãos? Porque precisa de muita inteligência para ser enrolão. Precisa de muita habilidade para ser 7-1, enrolador, enganador, ludibriador. Mas tem gente que sempre arranja um jeito. Tem gente que enrola até os pais. Tinha aquele programa de humor que diz, tem pai que é cego. Não, é porque tem filho que é safado. Não é o pai que é cego, é o filho que consegue ludibriar o pobre do pai. E esse é o problema de muita gente, queridos. Porque ficam se aperfeiçoando na arte de enrolar, de ganhar os outros, se dar bem, né? É a lei do gesto. Quer se dar bem, sempre se dá bem. Você não pode só sempre se dar bem, meu filho. Se você sempre se dá bem, tem gente que vai estar sempre se dando mal. Você não pode só ganhar. E aqui, queridos, no texto que nós lemos, fala a história de Jacó. E esse Jacó, ele é um retrato de muitos daquilo que nós somos. Esse Jacó bíblico é o retrato de muitos de nós. É um homem sagaz que deu certo. Desde pequenininho ele era aprontador. Jacó é o retrato de muitos de nós.
O Jacó bíblico, me perdoe a palavra, ele é um cretino, ele é um cara de pau, ele é um safado, mas é um safado que deu certo. E quando eu leio a história de Jacó, eu sei que o maior inimigo de Jacó era ele mesmo, era o coração dele, era o jeito que ele fazia. E deixa eu dizer uma coisa para você que tem se dado bem na vida. Você é mestre na arte de esconde-esconde. Você é mestre na arte de driblar as circunstâncias da vida. E é por isso que muitos textos bíblicos afrontam você, porque eles revelam aquilo que você é. E por isso é que a história de Jacó é muito interessante, irmãos. Desde que a mãe dele estava grávida, ele já lutava dentro da barriga da mãe. No dia que ele nasceu, ele quis passar na frente do irmão dele, porque ele nasceu e tinha um gênio, que era Esaú. E o que é mais desastroso na vida dele é que até quase o fim da vida ele deu certo. Porque bem-aventurado, irmãos, é o cretino que quebra. Bem-aventurado é o cara de pau que vai à falência. Irmãos, eu passei 6 anos longe de Jesus, desviado. Vocês sabem por que eu voltei? Porque eu quebrei, porque eu fui para o fundo do poço, porque eu fui para a lona, porque eu fui a nocaute. Se eu não tivesse ido a nocaute, com certeza, podia ser que eu não estivesse hoje aqui, pregando o evangelho, liderando essa igreja, sonhando os sonhos de Deus para a minha vida. Então, se você está aqui e diz assim: pastor, eu quebrei, eu fui à falência, louvado seja Deus, graças a Deus pelo seu desastre, aleluia, graças a Deus, porque se você continuasse dando certo, sabe qual é a pior coisa que ia acontecer com você? Você ainda viver uma vida desgraçada longe de Deus, quando morresse, ainda ia viver eternamente no inferno. Foi preciso você quebrar, foi preciso você ir à lona, foi preciso que algo drástico acontecesse na sua vida, para que você tivesse hoje à noite aqui, querendo realmente alguma coisa com Deus. Graças a Deus que seu casamento ruiu. Louvado seja Deus por isso, que é por isso que você está aqui atrás de conserto. Pior são as pessoas que vão levando a vida com a barriga, empurrando com a barriga e colocando para debaixo dos tapetes da vida, os problemas que vão se avolumando, vão deixando, vão levando. Então, igual o Zeca Pagudinho: deixa a vida vir levar, vida leva eu, e é o capeta que vai levando você. Você tem que hoje à noite tomar a decisão de deixar de mão a vida te levar e deixar Jesus te conduzir, porque aonde Jesus quer te conduzir é para algo melhor daquilo que você tem vivido até hoje. Essa vida muitas vezes tacanha, pequena, medíocre, miserável. Você tem que hoje à noite permitir que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, possa conduzir a sua vida em segurança. Aleluia. E o texto que nós lemos do capítulo 27 de Gênesis é muito rico, e é ele que nós vamos estudar nessa noite. Ele fala que o pai de Jacó já estava ficando velho, idade avançada. A Bíblia diz que o velhinho devia estar com catarata, né? Porque quem vive muito tem catarata. Os homens têm que tirar a próstata, não é assim? Eu, por exemplo, que vou viver 120 anos, a medicina vai ter que me estudar, porque eu vou para o livro dos recordes. Eu vou ser o pastor mais velho que vai pregar nesse mundo, na minha geração. Você sabia que a tua boca é o leme da vida? Se você disser que vai morrer novo, por que vai morrer velho? Eu só digo coisa boa, Tiago. Eu vou morrer bem velhinho e com saúde. Alegre, feliz, satisfeito, com coragem para viver, com força para empreender, ainda sonhando os sonhos de Deus, ainda querendo derrubar gigante, ainda querendo tomar cidades, ainda querendo tomar montanhas, porque a vida só vale a pena quando ela é vivida assim, queridos. Mas o bichinho estava velhinho, rapaz. Enxergava mais nada. E o pior é que ele tinha um filho que era só a benção. E aí ele sabia que a saúde estava debilitada, que a morte estava chegando, e ele vai e chama Esaú, seu filho, e diz: Esaú, eu quero te dar uma benção, mas é o seguinte, tu é um homem de caça,
vai lá, pega uma caça, cozinha e traz para mim. Eu acho que Isaac gostava de comer como eu gosto, viu? Era um cara bom de boca, né? Era chegar a dar um pratinho de comida. Aleluia, eu estava no plantão ontem, irmãos, comi um sanduíche tão glorioso. O nome do sanduíche é Super M, já pensou? Depois eu conto para vocês o que tem nesse sanduíche. Misericórdia. O sanduíche é tão grande que hoje eu passei o dia sem fome. Ainda não comi nada, ainda estou com gosto do sanduíche na boca. Meu Deus, que isso, sanduíche abençoado. Fiquei no plantão só pensando nele. Estava assim com a fixação, me deitei, eu digo, eu vou resistir, mas o sanduíche foi mais forte. E eu fui lá no Messias e comprei o sanduíche, uma benção, aquele sanduíche, muito maravilhoso. Mas a esposa dele ouviu aquela história, queridos. Ela estava de trás da porta. E Rebeca ouviu e chamou Jacó. E disse, olha Jacó, rapaz, nós temos que dar um traço no teu pai. Ele mandou o Isaac pegar, mas na verdade nós vamos dar um traço nesse velho. Pense a Rebeca, a esposa, hein? Acaba que tem uma esposa dessa, hein? Jesus tem misericórdia. Está amarrado, não está solto, meu filho. Ai, meu Jesus. E aí ela combinou, não, você faz o seguinte, você vai lá, pega a caça, vai lá, aqui no rebanho mesmo, aqui perto, traz que eu faço. E aí vai dar tudo certo. E Jacó disse, mas rapaz, mamãe, esse negócio não vai dar certo. Porque o meu irmão é peludo. Quando o papai vê essa arrumação, ele vai ver que sou eu e que não é o meu irmão. E aí, ao invés de eu ser abençoado, eu vou estar debaixo de maldição. Ela disse, não, deixa comigo que eu seguro as pontas aqui. Aí ele disse, é assim, então eu vou. E assim ele fez. Queridos. Ele foi lá, pegou o animal, a mãe fez a comida, levou para o pobre do velho, e o velhinho ainda ficou na dúvida se era um, se era outro, mas acabou dando a bênção para Jacó. Esse Jacó, queridos, ele era um astuto, ele era um sagaz, ele era um liso. E eu olho para Jacó e digo assim, num certo sentido, muitos de nós temos um pouco de Jacó, ou muito de Jacó na nossa vida, queridos. Nós queremos nos especializarmos em darmos um jeito na última hora, e nos safarmos, e nós vamos costurando a vida assim, atropelando as pessoas, e achando que o final vai ser um final feliz. E hoje à noite, nós vamos aprender com a vida de Jacó, com esse episódio da vida de Jacó. Quando é que uma pessoa se transforma no Jacó? Como é que eu me transformo no meu maior inimigo? De que jeito eu me torno meu maior inimigo? E nós vamos aprender hoje à noite como Jacó se transformou no seu pior inimigo. E como muitos de nós também podemos nos transformar no nosso pior inimigo. Em primeiro lugar, nós nos transformamos no nosso maior inimigo, queridos, quando vivemos para satisfazer as expectativas dos outros. Diga para o seu vizinho, você se torna o seu pior inimigo quando você vive para satisfazer as expectativas dos outros. Queridos, Deus tem um plano para cada criatura. Não é o homem que faz planos. A Bíblia diz que um homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor. Quando eu nasci, minha mãe fez um plano, meu pai. Mas o que vale é o plano de Deus para mim e para você. Sabe o que aconteceu na história de Jacó? É que, na verdade, o texto que nós lemos não era uma trama de Jacó, era uma trama da mãe de Jacó. Sim ou não? Jacó não estava ali contracenando uma trama que era o script dele, nem o roteiro era dele. O script e o roteiro era da sua mãe. Foi a mãe que ouviu de trás da porta, foi a mãe
que marionetou aquela situação, foi a mãe que manipulou a circunstância, e aí Jacó foi cumprindo esse script, ele foi fazendo e foi roubando a bênção do pai, porque ele foi fazendo, e Jacó inadvertidamente, ele foi cumprindo o roteiro que a mãe dele deu para ela. Aliás, até o nome dele foi um roteiro que deram para ele. Na hora que deram o nome de Jacó enganador, já estavam dizendo qual seria a maneira dele viver, se comportar, agir. Ele seria um enganador. Queridos, ninguém tem o direito de colocar roteiro na vida de ninguém. Ninguém tem o direito de colocar script na vida de ninguém. Ninguém tem o direito de carimbar ninguém com alcunha que seja. Porque Deus tem um plano para cada criatura e nós só somos plenos, felizes, realizados quando nós estamos realizando o roteiro, o script de Deus, não é o script de ninguém. Tem muita gente que na infância alguém chegou e disse assim: esse menino não vai dar para nada, esse cara aí não presta, isso aí é a escória. E aí o Joãozinho, a Xarapova, o Etô, que ouviu essa história quando era pequeno, ele passa a vida toda dele querendo provar o contrário. Com a força dele, ele tenta provar o contrário. Com a astúcia dele, ele tenta provar o contrário. E aí ele vai dando a de Jacó, para poder provar que ele não é nada disso, que ele vai vencer. Ele começa a roubar, a mentir, começa a destruir com a vida das pessoas que estão por perto dele, começa a destruir relacionamentos, quebrar alianças, para que esse roteiro que foi dito para ele não se realize. O contrário também é verdadeiro. Eu, por exemplo, desde que eu tinha 6, 7, 8 anos de idade, eu me lembro que as pessoas chegavam para mim e diziam: esse menino é muito bom, esse menino é bom demais, esse menino é bom, é muito bom, ô menino bom, ô menino inteligente, ô menino sabido. Sabe o que aconteceu comigo, irmãos? O meu ego foi se inchando, eu fui me achando, e aí eu era um cara terrível, porque eu queria ser o melhor, e nesse negócio de querer ser o melhor, eu não admitia ser nem segundo, porque eu só admitia ser o primeiro. E aí muitas vezes eu fui atropelando as coisas, eu fui colocando os pés diante das mãos, e daqui a pouco, irmãos, a minha vida foi destruída. Uma das razões em virtude disso. E muita gente, porque ouviu uma palavra que é o melhor, e aí, para ser o melhor, ele vai destruindo com muita gente, vai usando de muito subterfúgio, vai usando de muita mentira, e assim ele vai se tornando o seu pior inimigo. Vira para o teu vizinho e diga assim: o que deve importar para você não é o que disseram de você, nem o que você pensa de você, é o que Deus pensa de você. Jacó disse assim, a mãe de Jacó disse: Jacó, para você dar certo, você tem que roubar a bênção do teu pai. Queridos, nós não vamos dar certo na vida pelos meios errados. Nós não vamos dar certo na vida usando os métodos errados. Nós só vamos dar certo na vida usando os métodos de Deus. E roubar, mentir, ludibriar, não são métodos de Deus. Os psicólogos dizem que tem 3 tipos de egos. O primeiro é o ego projetado. O que é o ego projetado? É quando eu me projeto na vida do outro. Quando eu olho, por exemplo, para outro pastor, eu digo: eu quero ser igual a ele. Queridos, eu tenho verdadeira admiração pelo pastor Ivanildo e pastor Eide. Na verdade, eu não quero ser igual ao pastor Eide, porque não tem como eu ser igual a ele, porque eu sou eu. Mas eu quero ter o caráter e o coração dele, isso eu quero. Mas eu não posso me projetar nele, porque o pastor Eide não é um pastor Eide por acaso. Tem uma história por trás dele.
Cheguei para ele na última vez, estive com ele, pastor Eibe, eu estou aplicando fé. Que os meus filhos ou os meus netos fiquem igual ao senhor. É um processo, irmãos. Diga para o seu vizinho, ninguém se torna nada da noite para o dia. É um processo. São gerações que vão se purificando. São milhares de horas de oração que o pai, a mãe, a avô vem fazendo. Diga para o seu vizinho, no reino de Deus não existe fast food e nem comida instantânea. Tudo é processo. Então, quando a gente se projeta e diz, eu quero que o meu casamento... E se não der certo? A gente vai se frustrar. Tem um ego idealizado, que a gente idealiza, né? Não tem gente assim, sonhador. Tem gente que vive, você tem que dizer, mano, terra, 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 terra. O cara vive no ar, vive. Eu congregava numa igreja que tinha um ministério de louvor, sua misericórdia. O cara dizia assim, vamos adorar para as nações. Eu digo, meu filho, você não está conseguindo dar conta nem aqui para 4 gatos pingados. Como é que você já está pensando nisso? Vive idealizando. E vive no mundo da lua, da idealização. Gente, evangelho é terra a terra. Evangelho é dia a dia. Evangelho é vivido lá na tua casa, na tua escola. Evangelho não é uma coisa etérea. Deus não é nada etéreo. Deus é mais real do que eu e você. Porque foi Ele que me criou e criou você. Agora tem o tal do ego divinizado. O que é o ego divinizado, pastor? É que tem gente que idealiza um evangelho triunfante. É que tem gente que diz assim, mas meu irmão, você que é filho de Deus, que está sentado nos lugares celestiais com Cristo, e está tendo essa vida merreca que você está tendo, irmãos, os critérios de Deus são diferentes do homem. O maior homem nascido de mulher era um pobre coitado, pé rapado, que morava num deserto, comia gafanhoto, mel de abelha e se vestia com pele de camelo. Era João Batista, que dentro dos padrões dessa nossa sociedade, com certeza tem muita igreja evangélica por aí que ia fechar as portas para ele, que era um ermitão, cara meio doido. É o homem maior nascido de mulher. Jesus abriu a boca, não sei o que estou dizendo. E se você, Deus te chamou, querido, para ser só um assalariado? Hein? Já pensou nisso? Deus te chamou para você dar glória a Deus com um salário mínimo todo mês. Hã? E se Deus te chamou, querido, para você viver a vida que você vive, dê glória a Deus por ela. Por isso que a Bíblia diz, em todo tempo a gente tem que fazer o quê? Murmurar ou agradecer? Então, isso funde a cabeça das pessoas. Você sabe que tem muito crente nos hospitais psiquiátricos, né, gente? Porque essas pessoas foram violentadas. Quando se prega por aí um bocado de mentira, que não tem nada a ver com o evangelho. São pessoas que foram violentadas por esse evangelho que não é evangelho. E o cara entra em parafuso, porque divinizaram demais a coisa. Evangelho é terra a terra, queridos. Evangelho é Paulo, que foi pé muita que ele levou. Nem mulher ele pôde ter no ministério dele. Depois de Jesus, é a maior figura do cristianismo, se chama Paulo. Foi pé muita que ele levou, teve uma vida dura, de pregar o evangelho, levar surra aqui, sair de uma cidade para outra. Nem uma família aquele homem pode ter. Então nós temos que ter muito cuidado com essa história do nosso ego divinizado. E a gente vai afundando na vida, sabe por quê? Porque muitos de nós estão vivendo o script que foram os outros que lhe deram. Muitos de nós estão vivendo um script que nem é Deus.
Sim, foi Deus. Queridos, a gente tem que entender que a única coisa que nós temos que esperar de Deus para a nossa vida, que Deus pode fazer por nós, a única frase que você deve ouvir de Deus é o seguinte: você é meu filho amado, em que eu tenho prazer em você. Se você for um filho amado de Deus, já é o bastante, já é o suficiente. Você não precisa provar nada a ninguém. Você não precisa querer mais ser do que isso. Você está aqui para receber de Deus essa palavra linda que Ele falou para Jesus no batismo. Esse é o meu filho amado, em que nele eu tenho prazer. Você não precisa provar nada para ninguém, querido. Deus te ama como você é. Deus te ama da forma que você está. Você não está aqui para entrar numa corrida louca, desenfreada, não. Você não precisa se violentar, se estrupiar, se detonar. E detonar com a vida de todo mundo para que você dê certo na vida. Tem muita gente que chega para a igreja e diz assim: primeiro eu vou acertar a minha vida, para depois acertar a minha vida com Deus. Sabe quando é que ele acerta a vida dele? Nunca. Porque o verdadeiro acerto, a verdadeira vida, a verdadeira harmonia está quando o homem se rende a Jesus e disse: agora toma conta da minha vida. Eu já cansei, não tenho dado conta, mas agora é contigo. Deus está dizendo para você, querido, que não precisa de roteiro não. Que não tem roteiro. Ele está te chamando agora. Vem como você está. Você é amado e precioso por Deus do jeito que você é. Segundo lugar, quando é que uma pessoa ela se transforma no Jacó? Quando nós temos mais medo das consequências dos nossos atos do que dos atos em si mesmo. Quando nós temos mais medo, não do ato que a gente faz, Magno, mas das consequências daquilo que a gente faz. Veja que no versículo 11 de Êxodo 27, disse Jacó a Rebeca, sua mãe: mas o meu irmão Esaú é um peludo e eu tenho a pele lisa, e se meu pai me apalpar, cara de pau, cara, né? Vai parecer que eu estou tentando enganá-lo, já pensou? Vai parecer, o cara está enganando o pai, e ainda não toma consciência, fazendo de tolo, ao invés de ser abençoado, eu vou ser amaldiçoado. Aí a mãe disse: caia sobre mim a maldição, meu filho, faça apenas o que eu digo, vá e traga-os para mim. E ele foi e fez. Ele estava preocupado com a consequência do ato, não era com o ato em si. E aí eu pergunto para vocês hoje à noite, quando vocês estão sendo tentados, o que é que pesa para vocês? É a consequência do pecado ou é o pecado em si? Quando vê a tentação, como diz o hino do Tales, por que vocês não pecam? É com medo do inferno? É com medo de Deus? É com medo da maldição? Ou é porque vocês amam a Deus? Ou é porque vocês valorizam os valores de Deus? Ou é porque os valores de Deus são importantes para nós? No caso de Jacó, não. Jacó não estava preocupado se ele ia driblar o pai. Jacó não estava preocupado se ele ia enrolar o seu pai. Jacó não estava preocupado se ele ia enganar o seu pai. Não. A preocupação de Jacó eram com as consequências. Queridos, isso não vale. Isso para Deus não vale, queridos. Isso não vale. Jesus mesmo diz que a mensagem do Evangelho, ela não tem nada a ver com medo de consequência. A mensagem do Evangelho não tem nada a ver com isso. Jesus diz que isso não vale nada. Preste atenção quando ele diz que se você olhar para a mulher e desejar, você já adulterou, não precisa ter o ato. E muita gente não faz o ato, porque tem medo de ser pego, tem medo da moça engravidar. Não. Nós temos que temer a Deus, não pelo medo das consequências, mas porque os nossos valores são os valores de Deus, porque o nosso coração, o coração de Deus,
E eu quero dizer para vocês que sempre, sempre, sempre você vai poder dizer não. Diga para o seu vizinho, sempre você vai poder dizer não para o diabo. A Bíblia diz que não há tentação maior que a gente não possa suportar. E quando a gente cai é porque a gente é engodado para as nossas próprias atitudes, para a nossa própria mão, com a nossa própria mente, com as nossas próprias pernas. Ninguém pode dizer, ah, pastor, eu pequei porque ela me... Não, meu filho, você podia ter feito como José fez, você podia ter corrido, você não tem espírito de Sansão, seu espírito é de José, é do homem renascido, é do homem mudado, habita Deus em você, sempre você vai poder dizer não para o pecado. Isso, se os valores de Deus forem os seus, se o temor do Senhor for o seu. A Bíblia diz que o princípio da sabedoria é temer a Deus. O homem que teme a Deus é sábio. O homem que teme a Deus, a Bíblia diz que o tolo vê o perigo, prossegue, sofre a pena, mas o sábio vê o perigo e se desvia, queridos. Aleluia. Jacó podia ter dito, não, mamãe, não vou fazer isso com o papai. Não vai ser dessa forma que eu vou ser abençoado pelo meu pai. Eu quero receber a bênção, é verdade, mas eu quero receber da maneira certa. Você quer ser abençoado, querido? Existe a maneira certa de ser abençoado. Não interessa se você é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, porque Deus tem uma bênção ilimitada para o primeiro, o segundo, o terceiro. A Bíblia diz que Jesus morreu, Jesus nos comprou com o sangue dele, para nós sermos, aleluia, aleluia, o filho, nós somos agora os filhos, nós somos os filhos agora de Deus. Jesus deixou de ser unigênito, e nós somos co-herdeiros com Cristo. Tudo que é dele é meu, tudo que é dele é seu, aleluia. O depósito de Deus, ele pode te abençoar da mesma forma como abençoou Jesus. Tem um hino que diz que as bênçãos de Jesus são as minhas e as suas. Tenho certeza que se Jacó tivesse abdicado da maneira errada de ser abençoado, ele teria sido abençoado da mesma forma. Terceiro lugar, quando nós nos transformamos no Jacó, é quando nós não temos medo de usar o nome de Deus nos nossos jogos, nas nossas brincadeiras. Versículo 18 diz assim, ele se dirigiu ao pai e disse, meu pai, respondeu ele, sim, meu filho, quem é você? Jacó disse a seu pai, sou Esaú, seu filho mais velho. Fiz como o Senhor me disse, agora sente-se e coma do que cacei para que me abençoe. Isaac perguntou ao filho, como encontrou a caça tão depressa, meu filho? E aí vem uma pérola da cultura jacobina. Isaac perguntou, meu filho, como é que você chegou tão ligeiro? Mas foi tão ligeirinho que você chegou. Engraçado, para fazer o errado, todo mundo é esperto. Para fazer a coisa errada, todo mundo é bom. Agora foi para fazer a coisa certa, é uma dificuldade só. Aí ele disse assim, olha o que esse cara disse. Olha o que esse enrolão falou. Ele respondeu, o Senhor, o seu Deus, a colocou no meu caminho. Ele botou a culpa em Deus. Ele tomou o nome de Deus em vão. Ele disse, foi Deus, papai. Foi um milagre. Rapaz, o cara é um cara de pau, picareta. E que ele ainda botou a culpa em Deus. Tem gente assim que põe Deus em tudo. A Bíblia diz, não tomarás, Êxodo 27, o nome do Senhor em vão. Põe aí, não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus. Pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Tem gente que diz assim, pastor, Deus falou que eu tenho que sair da sua igreja. Eu digo, falou errado que a igreja não é minha, a igreja é dele. Começa daí o erro. Deus falou que eu vou casar com a Maria. O que é que o senhor acha, pastor? Eu digo, meu filho, depois que Deus falou, eu vou achar alguma coisa? Posso dizer mais nada, Deus falou, está falado. Agora, e depois? 3 meses, 6 meses, está lá. A desgraça feita. Está lá o casamento desfeito. Está lá o namoradozinho que resolveram ultrapassar o cabo da boa esperança antes da bênção do pastor e da bênção de Deus. Tem uma história interessante de um cara que queria muito ser um missionário, entendeu? E aí ele disse assim, ligava para o pastor, doido para ser missionário.
mas não era um 7 anos Jacó da vida, ele queria fazer turismo. Turismo religioso, né? Aí ele disse: olha, pastor, eu tive um sonho, uma visão celestial, apareceu umas letras, normalmente é assim, e douradas, e dizia assim, VPB. E além de eu ter tido esse sonho, pastor, tive a revelação. VPB é vá para a Bélgica. Aí o pastor disse: tudo bem, meu irmão. O pastor conhecia o cara. Ó, tudo bem, eu não vou questionar seu sonho. Agora a interpretação eu questiono. Será que não é vá plantar batatas? Gente, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente toma o nome de Deus em vão. Quando a gente afirma que foi Deus. Quando a gente diz que foi Deus, temos que ter muito cuidado. Não traga Deus para as suas brincadeiras, para os seus arranjos, para as suas traquinagens. Não traga Deus não, meu filho. Diga que foi você, que foi o outro que lhe deu, que lhe empurrou aí. Bote a culpa do outro, mas tenha cuidado quando você diz que é Deus. Quarto e último lugar, como é que a gente se torna um Jacó da vida? Como é que eu me transformo no meu maior inimigo? Quando nós valorizamos a nós mesmos tanto que desdenhamos de quem nos odeia. Nós nos valorizamos tanto, querido, que nós não temos limite para aquilo que a gente faz. Jacó fez essa bandidagem com o irmão dele. Jacó passou a perna, a bênção. Quando Esaú chegou, agora eu quero a bênção. Mas a bênção da primogenitura já tinha sido dada para Jacó. Não dava para ser dada mais para Esaú. E aí, veja o que diz no versículo 41 do mesmo capítulo. Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera. E disse a si mesmo: os dias de luto pela morte de meu pai estão próximos. Então matarei meu irmão Jacó. Queridos, Jacó queria tanta bênção, que ele roubou do irmão, sem se incomodar em que ele iria determinar no coração do irmão dele tanto ódio. Através daquela atitude de roubar a bênção, ele deixou um rastro de ódio. Será que vale a pena uma bênção dessa? Sim ou não? Será que vale a pena, querido, você atropelar a sua vida em nome do sucesso, das conquistas, se você vai gerar ódio no coração da mulher, dos filhos, das pessoas que estão ao seu redor? Será que vale a pena o sucesso? Vale não, queridos. A Bíblia diz que mais vale você estar numa choupanazinha, comendo baião de dois com disco estrelado, do que você numa mansão comendo caviar, na desgraça, no insucesso. Não vale a pena, queridos, esse tipo de atitude. O que adiantou Jacó? E Jacó nem tinha esse direito de ser feliz desse jeito. Mas você sabe qual é a maior desgraça de Jacó? É que Jacó estava dando certo. E esse era o problema de Jacó. Mas chegou uma hora do acerto de contas, queridos. Na vida vai chegar uma hora que aqui em vida ainda, você vai ter que acertar as contas com Deus. E a Bíblia diz que na vida de Jacó chegou uma hora que ele teve um encontro com Deus, lá no Val de Jaboque. Ele comparece diante de Deus. Deus lutou com ele, feriu a coxa dele. E Deus disse para ele: eu só não quero lutar com você nem lhe ferir, não. Eu quero mudar o seu nome, Jacó. Porque eu tenho um script diferente para você. Porque eu sonho coisas diferentes para você. Eu quero mudar a sua vida. Você não vai ser mais Jacó enganador. Aleluia. E eu quero dizer em nome de Jesus para cada Jacó, para cada história de enganação, Deus tem um milagre de transformar essa história, de mudar essa história. Tem jeito sim para você, tem jeito sim para a tua vida, querido. Deus deu um novo nome lindo. É até o nome ali do meu filho que eu coloquei, Israel. Israel quer dizer príncipe de Deus. Veja a mudança. Israel, príncipe de Deus. Jacó já tinha lutado muito com Deus e com os homens. A vida inteira ele lutou.
E quanto mais ele lutou, mais se afundou. Porque lutar sem Deus não dá. Tem que lutar junto com Deus. Lutar sem Deus não vale a pena. Queridos, eu conheço tanta gente na vida, passa a vida inteira fazendo, correndo, acertando. Aí depois que consegue tudo, está cansado e diz assim: não era nem isso que eu queria. Porque uma vida de realizações sem Deus é só uma vida de sucesso. Sucesso, você consegue comprar uma casa, mas não faz da casa um lar. Sucesso, você anda num avião, mas não tem paz no coração. Sucesso, querido, você tem dinheiro no bolso, mas você vive angustiado, triste. Porque a verdadeira vitória só se constrói com Deus, aliançado com Ele. Quando Ele muda a nossa natureza, quando Ele muda a nossa vida, quando Ele dá um script novo, um roteiro novo, um carimbo novo, uma chancela nova. Homem dessa terra não tem poder, não tem o direito de fazer roteiro para ninguém, só Deus pode fazer. Deus tem um plano para cada criatura. Deus tem um plano para você. E o plano de Deus é o melhor para você. Aleluia. Então você diz assim: pastor, o que é que eu faço? Pastor, eu entrei aqui e entendi que até aqui eu tenho sido um Jacó, minha vida está de mal a pior, eu estou... O que é que eu faço, pastorzinho de Deus? E eu digo: você precisa crucificar você mesmo hoje à noite. Esse ego aí, você tenta, a duras penas, dar conta dele, você não vai dar conta não. Você precisa tirar ele da sua vida e fazer como Paulo diz, que estou crucificado com Cristo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Só tem uma maneira, é quando Cristo vive em você. Você tem que entregar as rédeas da sua vida, o guidão, o manche, o leme, o remo, deixar Jesus te guiar, querido, deixar Jesus te conduzir, deixar Jesus reinar em você. Você tem que aprender a viver pelos valores de Deus. Esses são os valores, sim, que vão te dar uma vida maravilhosa. Espiritualmente falando, você tem que tirar você. Porque lembra que eu comecei dizendo que você é o seu pior inimigo? Esse vocêzão que está aí, esse bichão que está aí dentro, esse inchadão que está aí dentro, ele precisa sair. E você precisa deixar Jesus entrar, porque ele diz que ele é manso e humilde de coração, e o fardo dele é suave e leve. Sabe por que você está cansando, querido? É porque não é isso, não era para isso que você nasceu. Você não nasceu para ser um homem de sucesso. Você não nasceu para ser uma mulher de sucesso. Você nasceu apenas para ser alguém que vive a vontade de Deus na sua vida, queridos. E essa palavra de hoje à noite era uma palavra para quem foi à lona, para quem foi à falência. Essa palavra hoje é para o esperto que não deu certo, é para os Jacós da vida que não deram certo. E graças a Deus que você não conseguiu mais dar certo. Graças a Deus que os caminhos se acabaram, que as cartas debaixo da manga se acabaram, que o baralho se acabou. Graças a Deus, querido. E agora esse Jacó pode ser transformado no Israel. Agora esse Jacó pode dizer: eu tentei, mas deu tudo errado, eu quero mudar. Não quero ser mais a mesma pessoa. Quero mudar os meus valores. Quero passar por uma obra completa de transformação. Pastor, eu entrei hoje à noite aqui e eu entendi que hoje o Jacó precisa ser transmutado, ser transformado, ser mudado para o Israel. E eu quero dizer para você que se você precisa disso, eu quero dizer que há um Deus que pode fazer o que você precisa. Você não está só nessa caminhada. Não interessa como está a tua vida, não interessa como estão os teus pensamentos. A única coisa que você tem que fazer é se jogar hoje aqui nos braços de Jesus, como uma criança. Eu lá em casa, eu deito na rede, tenho uma cama do lado, e o Israel que está ali, a Esther, eles chegam na beira da cama, é alta, Rafinho, e tem uma distância entre a cama e a rede. E eu digo: meu filho, vem, pode pular que teu pai te pega. E
E é um dos momentos muito gostosos que eu tenho com eles. Porque, irmãos, às vezes eu tenho medo, porque eles vêm numa força e numa disparada, Magno, e eles se jogam assim por cima da rede e caem em cima desse gordinho. E eu digo, puxa vida, como eles confiam que eu vou segurar neles. Como eles sabem que eu não vou falhar nessa arte de protegê-los e abraçá-los. Eu quero dizer para você hoje à noite, que você pode se jogar nos braços do Senhor hoje à noite. Eu quero dizer que esse Deus vai te segurar. Eu quero dizer que esse Deus vai te pegar. Ele vai te colocar nos braços dele. E nunca mais a tua vida vai ser a mesma. Vamos ficar de pé e vamos adorar o Senhor.